Oi gente, tudo bom? Eu sou Bárbara Nunes aqui do Que Tal Aprender Espanhol e esse é o segundo vídeo da série sobre viagens. Hoje a gente vai falar sobre os fusos horários dos países que falam espanhol. Bom, a gente tem que pensar no globo e pensar também como é que a gente sabe os fusos horários. Existe um meridiano, que é o meridiano de Greenwich, e ele vai ser o meridiano zero. Tudo que está à esquerda de Greenwich, você diminui as horas, tudo que está à direita, você soma as horas. Isso vai ficar um pouco mais claro quando eu for explicando país por país. O Brasil está do lado esquerdo de Greenwich. E todos os países que são considerados na América Latina estão do lado esquerdo do Brasil. Então, nenhum país da América Latina ele vai ter um horário maior que o do Brasil. Por exemplo, se aqui no Brasil são 2 da tarde, em vários países pode ser meio-dia ou 1 da tarde. A gente sempre vai diminuir os horários. Qual o problema? O problema é que eu moro em Recife. E o Brasil tem 4 fusos horários. Então, dependendo da época, Recife e o Sudeste vão ter vão estar na mesma hora. Mas no extremo norte do Brasil, não. E às vezes também Recife, Sudeste, extremo norte do Brasil, Mato Grosso, todo mundo tem horários diferentes. Eu tô pensando, tá, em Recife e Sudeste com o mesmo fuso horário e principalmente nas capitais dos países. Os países que falam espanhol na América Latina são enormes. Não tem como eu falar de todos os fusos horários que existem no México ou na Argentina. Então eu tomei como base as capitais, tá? Beleza. Se a gente pensar nas 2 capitais que são mais buscadas pelos brasileiros, são Buenos Aires e Montevideo, na Argentina e no Uruguai, elas têm o mesmo horário que o Brasil. Apenas na época do horário de verão é que elas vão ter 1 hora a menos. Porque eles estão exatamente no mesmo ponto, que seria, em Greenwich, -3, tá? Recife, por exemplo, está -2. Ou seja, Recife está 2 horas a menos que está no meridiano de Greenwich, que é o zero. Quando a gente pensa em Assunção, no Paraguai, Santiago, no Chile, La Paz, na Bolívia, Caracas, na Venezuela, San Juan, que é a capital de Porto Rico, Santo Domingo, que é a capital da República Dominicana, e La Habana, em Cuba, que está -4 de Greenwich, eles estão a 1 hora a menos que no Brasil. Ou seja, se aqui no Brasil são 2 da tarde, lá em Cuba vai ser 1. Tá? E Lima, no Peru, Quito, no Equador, Bogotá, na Colômbia, Cidade do Panamá, no Panamá, Cidade do México, no México, estão a -5 de Greenwich. Ou seja, estão a 2 horas a menos que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 2 da tarde, em todas essas cidades vão ser meio-dia. Tá? San José, na Costa Rica. Tegucigalpa, que é a capital de Honduras. San Salvador, que é a capital de El Salvador. Cidade da Guatemala, na Guatemala. Manágua, na Nicarágua, estão a -6 de Greenwich. Ou seja, estão a 3 horas a menos que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 2 da tarde, lá vai ser 11 horas. Todas essas cidades, como eu falei para vocês, elas estão do lado esquerdo de Greenwich. Então a gente vai diminuir. Já no caso da Espanha e da Guiné Equatorial, elas estão do lado direito, então vão somar horas. Madrid tem 2 horas a mais que Greenwich. Ou seja, Madrid, aqui pro Brasil, Madrid está a 4 horas a mais. Se aqui são 2 da tarde, em Madrid vai ser 6 da tarde. Só que nesse momento, em agosto, eles estão com o horário de verão. Então lá tem 5 horas a mais. Se você for para a Espanha, você vai sentir muito essa diferença. 5 horas é muita coisa. E lá na Guiné Equatorial, que é o país africano, que tem o espanhol como língua oficial, está 1 hora a mais que em Greenwich, ou seja, está 4 horas a mais que no Brasil. Por que é importante você saber os fusos? Quando a gente está viajando, o corpo sente. A gente tem os costumes e tudo isso. Então é importante você saber qual a diferença de tempo para você se programar. Não dá para dormir até tarde. Não dá pra ficar olhando pro tempo e vendo a hora passar. Então, se programa, tá?
E aí, você gostou desse vídeo? Deixa aqui um me gusta, deixa um comentário também. Nossas redes sociais estão aqui em cima. Segue o canal, manda pro pessoal. Fica ligado em todas as novidades do Que Tal Aprender Espanhol. Hasta luego!